Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã. Hoje, nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma direção, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Muita alegria a gente está aqui reunidos. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 9. Fala, meus irmãos, sobre como se deve se comportar o cristão, como ele deve agir. Isso mesmo. Isso é muito importante para a nossa vida. Muitas vezes nós dizemos que servimos ao Senhor, mas nós não temos um modelo, isso mesmo, a seguir. E a palavra de Deus, ela sempre nos dá um modelo. Embora Jesus, ele disse, sejais meus imitadores, o nosso modelo de vida e de santidade é a de Jesus Cristo, isso mesmo. Mas o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9, ele dá instruções de como nós devemos, meus irmãos, nos comportar como cristãos. Isso é muito importante, porque é raro a gente ver isso, meus irmãos, até no meio da igreja, entre os próprios cristãos. Olha o que diz aqui: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isso mesmo. O primeiro exemplo que aqui o apóstolo Paulo ele nos dá é que o amor seja não fingido. O nosso amor, meus irmãos, uns com os outros, seja sincero a todo tempo. Isso mesmo, sem nenhum tipo de fingimento. E ele disse, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isso mesmo. Que nosso amor seja sincero, verdadeiro, que a todo tempo nós íamos aborrecer o mal e se apegar-se ao bem. E ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui é interessante, né? Quando ele diz que nós devemos amar cordialmente, isso mesmo, um amor puro, um amor cordial, um amor verdadeiro, isso mesmo, uns aos outros. E ele disse, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, sempre dando a preferência, a honra ao outro. Sempre buscando dar honras ao outro. Isso é importante, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é um exemplo, né, do modelo do cristão, daquele que serve a Deus. Um amor verdadeiro, não fingido, a que aborrece o mal, isso mesmo, que se apega-se ao bem, que ama verdadeiramente, cordialmente uns aos outros, que sempre dá preferência à honra ao outro, não é aquela pessoa que fica buscando, lutando, competindo em busca de honra, mas sempre dá preferência muitas vezes ao outro, isso mesmo, porque nós sabemos de onde é o nosso galardão. Olha o que ele disse, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Que coisa maravilhosa. Alegrai-vos na esperança, quer dizer, no momento em que está na espera, que isso seja uma alegria para o crente. A esperança é o que? É a gente esperar. Isso mesmo. E os nossos momentos de espera, de esperança, isso mesmo,
de um futuro melhor, de um dia melhor, de tempos melhores, a esperança da promessa de Deus, isso não deve ser uma tristeza, isso deve ser o quê? Uma alegria, uma satisfação. Muitas vezes o crente, no momento de espera, que ele está ali esperançoso, e quando aquilo se tardia, aquela pessoa fica triste, magoada, achando que é o fim. E ele disse assim, isso é interessante, alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Isso mesmo, nos momentos de tribulação, o cristão, ele deve ser paciente. Nós nos conhecemos, meus irmãos, também nos momentos de tribulações, nos momentos de dores, de aflições. Isso mesmo, nós sabemos, meus irmãos, o que tem realmente dentro de nós. Nós não sabemos o que tem dentro de nós, meus irmãos, não é nos momentos bons, perfeitos, quando tudo está belo, isso mesmo, quando se tem pessoas ao redor por aquilo que temos a oferecer. Mas nos momentos de tribulação, isso sabemos quem nós somos, isso mesmo, e também quem está verdadeiramente conosco. E ele nos ensina, meus irmãos, que devemos ser o que? Pacientes. A pessoa na tribulação, quando perde o controle emocional, perde o controle, meus irmãos, na tribulação, não tem mais esperança, é aquela pessoa que perde totalmente a noção da sua fé, da sua confiança em Deus. Isso não é normal, meus irmãos. Mesmo na tribulação, nós devemos estar o quê? Nós devemos estar pacientes. Isso mesmo, saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso mesmo, a nossa vida está nas mãos de quem? Está nas mãos de Deus. Conhecemos o cristão, isso mesmo, a fé do cristão, não é nos momentos bons, na tribulação. A tribulação é que nós devemos mostrar a nossa fé, é que nós devemos mostrar a nossa paciência, a nossa confiança em Deus. E ele diz, na tribulação, sedes pacientes. Isso mesmo. Na esperança, como ele mesmo disse, na esperança se alegre, porque esta esperança e esta tribulação existe uma semelhança. Por quê? Porque a esperança está se referindo-se a uma espera, a algo futuro. Isso mesmo. A uma promessa, a algo que está para acontecer. Que isso traz o quê? Uma ansiedade. Isso traz um confronto, querendo ou não, emocional dentro daquela pessoa, a algo que está por vir. E ele diz que isso tem que trazer o quê? Uma alegria, se alegra. Aquilo que traz uma espera para mim, não é para mim ficar triste, é para mim me alegrar. E se eu estou passando por uma tribulação, isso, meus irmãos, é para me tratar com paciência. Isso mesmo, não é para mim perder o controle. E ele diz, sede pacientes. E olha o que ele disse mais na frente. E perseverai na oração. Que coisa maravilhosa. E perseverai na oração. Primeiro, meus irmãos, na nossa vida, nós devemos sempre buscar alegrar o nosso coração, mesmo nos momentos. Nas tribulações, a gente deve ser paciente e sempre devemos perseverar em oração. Isso mesmo. Esse é um exemplo, meus irmãos, do cristão que Paulo aqui ele está nos dando. E ele diz no versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Isso aqui é um modelo para a igreja, né? Para nós como cristãos, né? Seguir a hospitalidade. O cristão, meus irmãos, egoísta, o cristão individualista, o cristão, meus irmãos, que não sente a dor do outro, o cristão que não participa de nada para ajudar o outro. Isso mesmo. Ele disse o quê? Comunicai com os santos nas suas necessidades. Quer dizer, se eu sou uma pessoa que eu posso ajudar alguém, aquela pessoa, meu irmão, está numa necessidade, está passando uma aflição,
eu tenho que estender a mão, tenho que ajudar. Este é um exemplo, meus irmãos, do cristão. Um cristão, meus irmãos, que não ama, um cristão que não sente a dor do outro, um cristão, meus irmãos, que não tem um amor para ajudar o outro em uma necessidade. Isso mesmo. E ele diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Este aqui, meus irmãos, está sendo um exemplo que Paulo está nos dando, até mesmo de como começou a igreja primitiva. Era uma igreja, meus irmãos, unida. Isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles haviam o mesmo propósito, o mesmo sentimento no coração deles. Eles oravam, perseveravam, isso mesmo, uns com os outros, dividiam o pão, perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão estava se referindo-se o quê? A hospitalidade, estava se referindo-se, meus irmãos, a o que ele mesmo disse aqui. Eles eram comunicativos nas necessidades uns dos outros. Se um tinha alimento, o outro não tinha, eles ficavam lá, dividiam, e ali oravam, buscavam a Deus, se alegravam, cantavam. Isso mesmo, é um exemplo da igreja primitiva. E esse também é o exemplo que o próprio Paulo aqui está nos dando, aqui, meus irmãos, no livro de Romanos 12, versículo 9 em diante. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Meus irmãos, quando nós colocamos estas coisas em prática, nós seremos um cristão mais feliz, nós seremos um cristão com mais propósito, nós seremos um cristão que nós encontramos a identidade de Jesus Cristo na nossa vida. Isso mesmo. Talvez você diga assim: ei, pastor, qual é a minha identidade de cristão? Isso mesmo. Qual é o meu propósito de servir a Deus? Olha aqui, um exemplo aqui. O exemplo é este. Aqui, meus irmãos, amar um amor verdadeiro, aborrecer o mal, isso mesmo. Se apegar-se com o bem, isso mesmo. Amar cordialmente uns aos outros, com amor puro, verdadeiro, buscar honrar os outros, as outras pessoas, não buscar apenas o seu interesse próprio, não ser vagarosos no cuidado, ser fervoroso, isso mesmo, no cuidado uns com os outros, e ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Quer dizer, dentro do nosso espírito tem que ter fervor de oração, de busca, de interesse. E ele disse o quê? Servindo ao Senhor, se alegrasse sempre na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar sempre na oração. Isso mesmo. Comunicai com os santos nas suas necessidades. E ele diz: e segui a hospitalidade. Isso mesmo. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso mesmo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse aqui, meus irmãos, é o modelo, é o exemplo de nós como cristãos para o serviço, para servir a Deus. Isso mesmo. Talvez você diga assim: qual é o meu propósito de vida? O que Deus ele espera de mim como cristão? O que o Senhor ele espera de mim? E o que o Senhor espera, meus irmãos, de você, de mim, de nós, da igreja, é dar este exemplo a todo o tempo, meus irmãos. Dar este exemplo a todo o tempo. E ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Isso mesmo. Não sejais sábios em vós mesmos. Coisa interessante. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E aqui, meus irmãos, é um exemplo para que nós possamos seguir e todos os dias possamos viver e dar este exemplo como cristão, que o próprio Cristo, através de Paulo, ele está nos dando aqui para que possamos seguir e servir a Ele. Amém?
Espero que tenha entrado no seu coração, possa ter te dado uma direção, uma orientação, essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora, em nome de Jesus, né? Hoje, nesta quarta-feira, que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Ontem à noite eu estive subindo um monte para a glória de Deus, e ali fazendo uma oração, clamando ao Senhor, pedindo a graça, a bênção de Deus, até para abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, meu Deus, esta manhã, Pai, hoje, Senhor, nesta quarta-feira. Pai, eu oro pelo aflito, pelo cansado, por essa pessoa que está me ouvindo, Pai, que precisa de um milagre, precisa de uma direção, de uma resposta. Meu Deus, toca no coração da vida desta pessoa, Senhor. Entra com providências, Pai, Senhor, libertando, transformando, trazendo salvação. Pai, que essa pessoa que está me ouvindo, Pai, ela possa receber de Ti a bênção, o milagre, a mudança na vida dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo aflito, pelo cansado, pelo humilhado. Pai, eu apresento a vida desta pessoa, Senhor. Se existe alguém doente, que seja curado. Se existe alguém triste, que seja alegre. Que a Tua palavra ela possa entrar no nosso coração e possamos dar um bom exemplo, seguir o que está escrito na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, entra nesta casa, libertando, prosperando, trazendo saúde. Que neste dia, Pai, seja uma bênção, nos livre de todo o mal, Pai, de toda cilada do inimigo, tira todo o mal, Pai, toda a opressão maligna, tudo aquilo que tem agido contrário, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá forças, coragem, ânimo, para que possamos Te servir, Te honrar, seguir a Tua palavra todos os dias. Glória a Deus, que Deus Te abençoe, fiquem todos na paz, tenham um ótimo dia, uma ótima manhã. Deixe o seu joinha, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, se você deseja compartilhar, assim faça, e Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.